São 7h55. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Clínico Bacelar e Clínica Proteus. Vamos então, Dr. Geraldo e Dr. Kleber, sobre essa pergunta de Aloysio em relação ao posicionamento autorábido. E que eu falei que não é exclusividade de hábito. O próprio Geraldo esteve lá. Exato. Qualquer pessoa, médico, ocupe um cargo num governo em tempo de crise, né? Como é que você vê, Geraldo? Eu vejo de forma objetiva, né, que, na verdade, o secretário de saúde, quem quer que seja, ele tem que tentar estabelecer um relacionamento mais produtivo com quem dá solução em mais de 70% dos problemas de saúde do município. A solução é a seguinte, é alta. Então, essa relação de conflito, que eu acho que não existe formalmente, é porque não está existindo relação nenhuma. O atual secretário de saúde não promoveu nenhuma reunião com os diretores de hospital ainda. Então, aí surge uma crise e vai ficando difícil. E tem uma coisa que eu costumo dizer, não tem jeito, Aloysio. Se você é secretário de saúde, você tem que entender que você não faz medicina sem médico. Isso não é falácia, não. É que se você não tiver uma parte maior dos colegas ao seu lado, você não consegue. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ábido lá na Santa Casa. Ele é o nosso hemodinamicista, né, que faz os cateterismos cardíacos lá na Santa Casa. É um trabalho antigo na Santa espetacular, Casa, é muito bom. Um profissional que, com a gente lá, a urgência, paciente do SUS, tá? Não estou falando nem paciente particular, não. 3 horas da manhã, de sábado, saiu de um casamento para fazer uma angioplastia no paciente do SUS, que estava com a gente na UTI da Santa Casa, na UTI cardíaca. A qualquer momento, sempre foi muito prestativo, muito presente. Ele foi médico da minha sogra, impressionante. Ela já faleceu em 2001 e ele lembra rigorosamente de tudo. Ele ia visitá-la aparecia, sem dúvida, sem marcar. Médico humanista, né? Uma pessoa com relação a sem isso, dúvida alguma. Não tenho que comentar. Agora, a gente tem também que entender que é uma pasta. O Geraldo costumava falar muito isso enquanto secretário. É uma cidade dentro da cidade. A Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde é uma cidade. É o orçamento de uma cidade de interior. E com essa queda de arrecadação que a gente entende, compreende, você tem que ter uma habilidade absurda. Eu acho que deve entrar de maneira mais... para lidar. Né? É porque, quer dizer, acho que ninguém sem consciência, e nesse ponto a desembargadora foi... Acho que exemplifica bem a visão que, por exemplo, vocês, lógico, mas eu falo, quem é leigo, né? Saúde, por óbvio, vida e morte. Então, saúde é a função, né? Necessidade básica. Se você não tem uma garantia de um atendimento de saúde, quer dizer, isso desde sempre em tempos, desde Roma antiga, Grécia, por exemplo, se o cara não tivesse certeza de querer ser bem atendido, caso ele faça ferida de batalha, ele desertava. Todo mundo desertava. Você tem que ter certeza que você vai ser atendido, senão você não vai lutar guerra nenhuma, né? Sim. Enfim, é uma necessidade básica desde sempre, né? Mas de agora, né? Agora, você tem também a realidade econômica, né? Porque sem dinheiro nada se faz. Sim. Né? E a gente está vivendo aí um período de... o ROD, por exemplo, só para usar o exemplo como o último pagamento de ROD, que foi 37%, né, Arnaldo? Isso. 37% inferior ao mesmo período do ano passado e 11% inferior ao mês anterior. Isso tem sido uma constante em 2019. Sim. Em relação a 2018, eu não falo nem... Se for analisar, por exemplo, PE do governo, Rafael, sem correção, valor nominal, da PE, que é trimestral, dos 8 anos do governo Rosinha e os 2 anos e meio do governo Rafael, a Folha fez essa matéria, dá mais de 120 milhões para 40, quer dizer, é um terço, isso valor nominal. Mas o orçamento... Não, mas só concluir a pergunta, por favor, Geraldo. Eu sei, mas vai se argumentar. Orçamento é uma previsão. O fato é que os odds desse ano
estão sendo inferiores ao que a própria ANP projetou. E aí não é nem o governo, é a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Quer dizer, como você... Ninguém discute a necessidade capital da saúde. Mas como você fazer se você não tem dinheiro? Quer dizer... Sim, E vocês também são administradores, gestores de hospital. Sim. Vocês sabem como é que é isso, é complicado. O estabelecimento de prioridades é uma coisa que tem que ser colocada na mesa. Não existe a menor intransigência por parte dos hospitais. Mas só para você ter uma ideia da situação atual, os hospitais se uniram e conseguiram convocar uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, com 27 assinaturas em 38 cadeiras que estão ocupadas atualmente, porque parou-se de correr atrás, que é isso. Talvez eles ficassem só com os 5 votos do governo se recusando a assinar. Agora, é preciso que as pessoas entendam que o momento agora é de convencimento. Convencer é vencer junto. Então, nessa divisão, na outra vez que eu vim aqui, até o Marco acho que tocou nisso, o termo, nós vamos diminuir o atendimento das situações eletivas. Isso é uma coisa relativa. O sujeito que tem um filho de 6 anos, o menino está com a hérniazinha, não está encarcerado, não existe obstrução, mas na cabeça dele aquilo é uma urgência. Então, Qual pai que não é, né? Pois qual é. pai que não é. Pois é. Na qual todos nós... Sim, Então, sim, lógico. é preciso que as pessoas entendam. Houve, inclusive, Aloysio, um aumento significativo da busca do atendimento público. Muitas pessoas deixaram, Uma crise, não sei. pela crise econômica, os planos de saúde. Sim, é verdade. Então, é um momento, né, de materializar esse privilégio que Campos tem de ter 4 hospitais que foram construídos graças à solidariedade da população, esses hospitais filantrópicos. O Plantador é o único classista, os outros são o Álvaro Alvim Hospital Escola, os outros são hospitais filantrópicos na essência, feitos pela comunidade, a beneficência pela comunidade portuguesa e a Santa Casa pelos campistas e pela igreja. Pela igreja né? católica, à época. Enfim. Então, nós temos 500 mil habitantes, pouco mais, eu nunca sei. Mais um pouco de 500 mil. E temos 1.200 leitos hospitalares, isso é um privilégio. Poucas cidades têm isso. Verdade. Então, a gestão na área de saúde é uma ciência. Hoje, até inclusive na saúde privada, o que se fala é a redução constante do financiamento da saúde e os gestores tendo a obrigação de oferecer a maior qualidade possível, o maior volume de atendimento possível com a utilização de menor recurso possível. Isso é uma ciência, você tentar oferecer mais com menos. Essa obrigação os filantrópicos fazem há anos, tendo que conviver com uma tabela SUS defasada, com um complemento municipal que, apesar de ajudar, já está defasado. Fala-se em redução numa coisa que já está defasada. E aí a gente tem exemplos na área pública que é muito evidente. Você pega a folha de pagamento, apenas a folha de pagamento do Hospital Geral de Guarulhos, rodando em torno de 6,5 milhões, 7 milhões, que é mais elevado que o valor que é disponibilizado por mês a mais do que... pelos 4 hospitais filantrópicos. Quer dizer, isso já é, por si só, um exemplo de excelência em gestão. Você ter 4 hospitais que respondem por 70% de atendimento da população campista. E o Hospital de Guarulhos, menos de 8%. Menos de 8%. Tomando só com folha 6,5 milhões, sem falar na compra de material, órtese, prótese, medicamento, que a gente sabe dos valores que os hospitais filantrópicos fazem com muita maestria, comprando mais barato, comprando de forma eficiente, com qualidade muitas vezes até superior do que a rede própria. Então, essa questão de gerir serviços de saúde, isso não cabe amadorismo. Não cabe mais amadorismo em gestão de saúde. Quando você encara a gestão de área de saúde com amadorismo, alguém vai morrer. Isso é fato. Existe uma coisa, Luiz, só para completar o que o Dr. Kleber falou. Pois não. Os hospitais, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, ela é obrigada a seguir a 8666, as licitações complexas, demoradas. Os hospitais fazem, sabe o que? Existe mais até de uma empresa de nível nacional,
Você quer comprar 10 canetas? Eles enter. Do Iapoca ao Chuí, começa a mandar preço para você. Hoje em dia, né? Tudo digital, enfim, portais de compra. Então, o governo se vê obrigado a pagar, às vezes, valores maiores, porque já existe o pressuposto do atraso. Ou do não pagamento. Dos pagamentos, até de não pagamento. Agora, Enfim. uma coisa tem que se registrar aqui em Campos, tanto na Santa Casa e no Álvaro Alvim, às vezes você é atendido muito mais rapidamente do que em convênios de saúde. Sim. Sim. Muito mais. Sim. Entendeu? O sistema social da Santa Casa, além de ter excelentes profissionais referência, de nome, você espera meia hora, 40 minutos. Tudo bem, você não deve esperar. Está marcado às 8, seria às 8, mas espera aí. Eu já vi gente ficar 10 horas para ser atendido no Rio de Janeiro, em São Paulo, e aqui em Campos. Não. Há que se ressalvar isso. Você está no município, isso que me chama muita atenção, fazendo uma comparação com o restante do país, em que você tem, vou dar só exemplo de 2 serviços de alta complexidade, um de cada hospital. A oncologia do Álvaro Alvim, você não tem fila no município para serviço de oncologia. População, quando apresenta a patologia, quando tem que ser atendida, não há fila. Isso é uma coisa que é absurdamente não divulgada. Isso foi inclusive uma matéria da Folha, acho que há pouco tempo, se não me engano, 2 semanas, e aqui falando exatamente da excelência do serviço de oncologia. Aqui também, doutor Paulo Garcia, né? E à noite, com o Cláudio Nogueira, doutor Frederico Barbosa, que é do Álvaro Alvim, na parte de oncologia, esteve aqui e falou muito sobre isso. É porque a alta complexidade existe, além da qualidade significativa do serviço, a alta complexidade, a remuneração, ela é significativamente maior do que a tabela de média. É aquilo que eu falei, você não tem fila também porque existe interesse em atender. Né? Você não tem fila para cirurgia cardíaca, você não tem fila para oncologia, você não tem fila para cirurgia de coluna, você não tem fila para neurocirurgia. E chega a ponto, inclusive, do volume, da qualidade do atendimento que esses hospitais fazem, viram referências regionais. Eu vou dar um exemplo agora, puxando a brasa um pouco para a nossa sardinha da Santa Casa com relação à cirurgia cardíaca, virou referência para o Estado. A regulação estadual encaminha pacientes para a Santa Casa para a cirurgia cardíaca. Quer dizer, entendendo a eficiência do serviço, o fato de não ter fila, o fato da capital se encontrar numa situação de saúde talvez mais precária até do que o interior. Sim. Converse com quem mora no Rio. Exatamente. E compare o cara que mora em Itaperuna em Campo. Nossa, mano. Não, eu dei esse testemunho na reunião, e eu gostaria de frisar ele aqui pessoalmente, porque uma coisa é você narrar, outra coisa é você ser personagem. Sim. Eu sei o que a Santa Casa faz. Eu entrei morto na Santa Casa e saí vivo. Estou aqui vivo. Eu sei o que é a Santa Casa. Né? Eu sou uma pessoa que devo a minha vida. Eu tinha morrer com 19 anos. Eu tive um acidente. Socorro municipal era lá, né? E tomografia no Ferreira e depois Santa Casa. Entrei pressão 2.0, um defunto praticamente, eu estou aqui. Tem algum tempo, tenho 19 anos. Então, eu sou, e sempre ressalto isso. Sim. Outra coisa, Geraldo, que eu queria, que é uma ironia, a gente estava falando aqui da comparação dos contratualizados com o HGG. A gente esteve aqui na última vez falando sobre greve dos médicos. E a gente teve que lembrar a parte da categoria que votou em peso aqui na cidade, no presidente Jair Bolsonaro, e o voto é livre, ninguém está questionando isso, que o conceito que melhor legitimava aquele movimento era o conceito do velho Karl Marx, né, que é a luta de classe. E nessa comparação que vocês fizeram aí, eu vou pegar um exemplo do outro lado, que é um ultraliberal, que é o Milton Friedman. Milton Friedman disse que se o poder público administrasse o Saara, faltaria areia no deserto. Acho que lógico que é um superlativo, mas enfim, eu acho que ele se aplica aí nessa comparação
O Fineto dizia que alguém tem que pagar o almoço, né? Não existe almoço grátis. Almoço grátis. Exatamente. E quem vai pagar o almoço? E quem está pagando atualmente são os filantropos. Aliás, está pagando e não tá comendo, né? É o que está acontecendo atualmente. Eu acho que o melhor exemplo disso atualmente é a questão das PPPs, né? Da participação público-privada. O melhor exemplo disso atualmente aqui em Campos são justamente os filantrópicos, que não deixam de ser instituições privadas, são instituições privadas, filantrópicas, mas que são contratadas pelo poder público para estar oferecendo uma qualidade de assistência muito superior. Então, eu até vislumbro uma possibilidade, a gente estava até conversando com o Dr. Geraldo ontem a respeito, se por um acaso a gente vivenciar aí nos próximos 19, 20 dias essa questão da redistribuição dos royalties, eu acho que caberia ao poder público, inclusive, entendendo que todo o recurso que está sendo aplicado nos filantrópicos estão sendo muito bem convertidos em serviços, por que não, em algum momento, se realmente ocorrer essa redistribuição, não fazer uma aplicação um aporte maior de aplicação nesses hospitais e transformá-los, inclusive, em pronto-socorro do município? Você vai ter 4 hospitais enormes, com atendimento de pronto-socorro, com qualidade, com a conversão de uma quantitativa de recursos em volume maior de serviço. Eu acho que não haveria problema algum. Caso isso seja, logicamente, financiado e que isso seja conversado. Na verdade, isso aí é importante frisar, que o Dr. Kleber está falando em atendimento da emergência que a gente chama branca. Porque, constitucionalmente, o governo municipal ele tem 2 deveres fundamentais: a atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, vacinação, e o atendimento à emergência vermelha, que é o Hospital Ferreira Machado, que é o Hospital de Emergência nível 3. Então, houve um período, Aloysio, que isso que o Dr. Kleber falou, todos os hospitais tinham 20 leitos lá no térreo, e era demanda espontânea. Quer dizer, não agora, mas os próximos governantes da nossa cidade, daqui 10, eles vão entender que na saúde eles vão cuidar dos papéis constitucionais que ele tem, emergência e atenção básica. O resto eles vão entender que a compra de serviço é menos onerosa, mais eficaz, mais eficiente do que a geração primária desse serviço na atenção básica. Traduzindo, com o recurso que você opera, faz uma cirurgia de vesícula no Hospital de Guarulhos, gasta funcionário, né, aquela coisa toda. Você opera 5 no Álvaro Alvim, com o mesmo custo, porque tudo é dinheiro público, com o mesmo custo. Por quê? O Álvaro Alvim compra medicação mais barata, o Álvaro Alvim não tem aquela multidão de funcionários, enfim. O Milton Friedman, né? Então, por isso que eu usei ele como... Eu queria só registrar aqui, estava comentando aqui no intervalo que o programa estava muito assistido, mas pouco comentado. João da Costa Cunha, olha o comentário. Bom dia, meu nome é João Paulo e estou como conselheiro municipal de saúde. O que está faltando nos governos, instituições, etc., é empatia, respeito. Querer resolver o problema na última segunda-feira. Querendo resolver o problema na última segunda-feira, tive que chamar a polícia para garantir o direito de uma criação deficiente, confirmar transporte para uma consulta capital do Rio. Pois o responsável do setor informou a mãe da criança que ela, por não ter chegado atrasada e não ter confirmado o transporte, ela tinha perdido a vaga. É uma covardia, a insensibilidade das pessoas. Então, registrando aqui a participação, as identificando como conselheiro municipal de saúde. Né, transporte para fora do município. E agora, eu só queria observar, quer dizer, a gente está falando aqui, 2 coisas que você falou e me puxaram pela memória. Vocês 2 falaram. Uma, essa coisa da Santa Casa para atendimento de emergência. Eu me lembro, eu tive também, não só, o meu caso foi mais grave, mas meu irmão arrebentou cadeira de criança, um garoto encostou a porta do elevador na mão dele. Ele tinha, Cristiano, ele tinha 8 anos, eu tinha uns 9, vi ele chorando, vi o dedo dele esmagado, peguei ele pela outra mão e joguei ele, foi o primeiro carro que apareceu e levei ele para Santa Casa. Demorou um pouco a atender, eu comecei, deu uma desses caras, só que era criança, e criança sensibiliza mais, né? Eles vão atender meu irmão agora e tal, mobilizei, ficaram
consternados com a criança, e foi imediatamente operado, e hoje está com o dedo perfeito, né? Então me lembro esse atendimento de emergência está quase muito eficiente. Mas também, quando vocês vão falando aí no HGG, na comparação com o HGG, eu vou lembrar que a HGG foi criada no governo Arnaldo. E vou lembrar que a complementação também foi criada no governo Arnaldo. Sim. E vou lembrar que, embora você faça a comparação do quantidade, do somatório de royalties que você recebia, inclusive com a correção, que hoje seria maior do que naquela época, a demanda, a boca da máquina pública, o tamanho da máquina pública municipal era muito menor. E ele foi inchado nas vacas gordas dos royalties. E aí, Arnaldo, e como disse o Roberto Henrique, aqui, parafraseando o Roberto Henrique, falou muita lorota, mas uma coisa que ele falou sobre Arnaldo. Ele falou que é verdade, esse modelo gastador de royalties, acostumado, ele começou no governo Arnaldo, ele se manteve no governo Mocaibe e se manteve no governo Rosinha. E agora está vindo essa conta, né? Enfim, ele está na hora de pagar. Me parece ser isso, não um problema só de saúde, mas um problema do município de Campos como um todo. Uma coisa, Luiz, você tem razão, porque setores da mídia, técnicos da UENF, enfim, pessoas, pesquisadores, desde sempre avisaram da eventual finitude Sim. Da produção de petróleo na bacia de Campos, né? Até, eu tenho memória, ali no início do século em curso, 2001, eu fui numa palestra que o pesquisador falou que a partir de 2017 a diminuição ia ser acentuada, coisa que ele acertou. Né? Então, o Hospital de Guarulhos, ele foi projetado e implantado por mim, eu fui o primeiro diretor, ele foi concebido para ser um hospital para atender a população fixa de Guarulhos, na época 150 mil pessoas. E houve um problema no PU de Guarulhos, o governo pediu para a gente recepcionar a emergência durante 6 meses. Durou. Até hoje. Foi para lá, não saiu mais. É igual a cobertura do mercado municipal que Raul Linhares fez para ser transitada e está ali até hoje, né? Em 78. Estamos em 2019. Vamos lá, desculpa, Não. Vamos fazer um pequeno intervalo para a gente pegar o último segmento. Fazer dois registros rapidinhos aqui. Um é que a revista Veja acabou de soltar a sua edição dessa semana e que o Marcos Valério está de volta aí ao Noticiário Nacional, envolvendo o Lula diretamente no assassinato de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André. Acho que essa notícia vai repercutir bastante, sobretudo com a possibilidade do presidente Lula ser solto a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal. E outra, já para deixar para o próximo bloco, é com relação a essa audiência de terça-feira. A comunicação ao público dessa reunião do Conselho fala em paralisação do atendimento. O que seria viável para não parar atendimento? Seria o pagamento das 3 parcelas, uma parcela, data para receber? Quais são as possibilidades dos hospitais filantrópicos não pararem o atendimento? Bom, então vamos jogar a resposta para o próximo segmento. Como seria a possibilidade caótica de pararem? Porque aí seria o caos, né? Justamente. Possibilidade, o que você quer que a conversa se inicie, né, de forma produtiva, né? Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes.